Mais uma vez, boa noite. É bom estarmos reunidos para adorar e glorificar ao Senhor, que morreu na cruz pelos nossos pecados. Hoje, nós vamos contemplar o futuro. Significa que nós vamos adivinhar alguma coisa, mas significa que vamos retornar para o livro do Apocalipse e meditar sobre as revelações do Senhor Jesus para os últimos tempos. O livro do Apocalipse são as revelações de Jesus para a sua igreja. E nós devemos ter em mente sempre uma mensagem escatológica, ou seja, uma mensagem para o fim dos tempos. Nós vivemos hoje, na verdade, desde a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, os cristãos vivem na iminência da volta do Senhor Jesus Cristo. Desde o Antigo Testamento, fora pregado que o Messias viria, o descendente, para estabelecer o seu reino. E ele veio, como o Cordeiro de Deus, para sofrer numa cruz pelos nossos pecados, e foi morto, ressuscitou e subiu ao céu. Mas voltará. Voltará como o juiz, como o leão da tribo de Judá, para estabelecer o seu reino, não somente o reino espiritual, como nós observamos hoje, mas um reino político. Um reino que realmente vai estabelecer a justiça de Deus na terra. E quando da volta do Senhor Jesus Cristo se concretizar, acontecer, não teremos mais pecado. Viveremos numa condição maravilhosa diante do Senhor. E Ele vai estabelecer o novo céu e a nova terra. E é pensando nisso que nós queremos abrir as nossas Bíblias para Apocalipse capítulo 10. Hoje nós vamos observar o capítulo 10 deste livro. E talvez, não sei se você se lembra, mas há um bom tempo atrás, talvez um ano ou dois atrás, foi exatamente aqui que nós paramos. E vamos começar novamente a partir do capítulo 10 do livro de Apocalipse, pensando na seguinte ideia: o Senhor quer salvar o perdido até mesmo na tribulação. Vamos observar a partir desta ideia que sintetiza o capítulo 10. O Senhor quer salvar o perdido até mesmo na tribulação. Vamos perceber o quanto o Senhor valoriza a obra missionária. Mas para isso, precisamos fazer uma breve recapitulação do livro de Apocalipse. Então, se você observar aí na sua Bíblia, no capítulo 1, você pode ir folheando, Apocalipse 1, nós temos a revelação do Senhor Jesus Cristo. O Senhor aparece em sua forma glorificada para João. O Senhor Jesus se revela de modo maravilhoso. E no capítulo 1 também, nós temos o propósito do livro do Apocalipse. Olha o versículo 1, Apocalipse 1, verso 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então, a mensagem de Apocalipse, ela vai ser expressa para João com um objetivo específico. Qual? O objetivo é motivar a igreja daquele período, ano 90 depois de Cristo, que estava sofrendo intensa perseguição. E qual foi o consolo que Jesus deu para estas igrejas perseguidas pelo imperador Domiciano? O consolo foi escatológico. Essa palavra complicada significa as últimas coisas, o estudo das últimas coisas, o entendimento do que vem no porvir. Então, o consolo que temos em meio às aflições é saber da volta do Senhor Jesus Cristo. É saber que não passaremos pela tribulação de 7 anos. É saber que a igreja será arrebatada e estará nos céus com o Senhor e retornará, quando o Senhor Jesus retornar, para destruir as hostes do mal, representados ali na pessoa do anticristo e do seu exército. Então, temos a certeza de que estaremos com o Senhor, porque o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. E se você quer algum consolo da parte de Deus para os problemas e perseguições que você vive hoje, esse é o consolo. A vida eterna com o Senhor Jesus Cristo. Tem consolo melhor? Não tem consolo melhor. Certamente você não vai conseguir um conforto maior do que este, porque esta é a grande promessa.
É a grande verdade. É isso que nos anima o espírito. Porque para onde você vai, você encontra o seu próprio pecado. Por mais que se esforce para ser um crente fiel a Deus, você sempre se esbarra no seu próprio pecado e no da humanidade. Logo, precisamos depender de Deus e reconhecer que a vida será quando o Senhor voltar. Aí sim, viveremos de uma maneira maravilhosa. Hoje, devemos aproveitar a nossa vida para servir ao Senhor no seu reino aqui na terra, representado pela Igreja de Deus. Então, no capítulo 2 e 3 do livro de Apocalipse, o próprio Jesus manda uma cartinha. Eu não estou menosprezando a carta, mas é porque elas são curtas. Várias cartas para igrejas da Ásia Menor. 7 cartas para 7 igrejas da Ásia Menor. E essas igrejas existiram mesmo no ano 90 depois de Cristo. E Jesus quis apresentar uma mensagem para cada uma destas igrejas. Algumas delas receberam uma grande exortação, mas também o Senhor Jesus abriu as portas para o arrependimento delas. Então veja que nem toda igreja está 100% correta naquilo que tem feito. Não por conta da doutrina, mas por conta da sua própria prática, muitas vezes de não atuação na obra do Senhor. Mas outras igrejas pecavam com relação à doutrina. E o Senhor Jesus exortou também estas igrejas para que se arrependessem e deixassem a doutrina, como aquela de Balaão ou a doutrina de Jezabel. Então, Jesus mandou estas cartas para as igrejas, capítulo 2 e 3 do Apocalipse. Capítulo 4, nós temos um vislumbre do trono de Deus. É muito interessante porque sai da terra e vai para o céu. Você pode imaginar que João estava ali enviando essas cartas para as igrejas e de repente ele vai para a habitação de Deus e ele tem visões do trono do Senhor, da adoração a Deus. E no capítulo 5 é achado o cordeiro que é digno de abrir o livro que estava fechado com 7 selos. E então entendemos que depois desse período a igreja é arrebatada. E aí começam os 7 anos de tribulação a partir do capítulo 6. No capítulo 6 de Apocalipse, você observa os 6 selos que são abertos. Estes selos são juízos, castigos de Deus nestes 7 anos de tribulação que virão no futuro. Lembrando que esses 7 anos de tribulação são cumprimento de uma profecia dada a Daniel, lá em Daniel capítulo 9, do versículo 24 ao versículo 27, 69 semanas de 7 anos foram dadas. Só que a profecia eram 70 semanas de 7 anos. Faltou uma. E fica claro que ela ainda vai se cumprir novamente com relação ao povo de Israel. E então nós temos todos estes selos que são abertos. Essa ideia do selo é uma figura que representa o juízo de Deus na terra. Juízos cósmicos, pragas, situações que vão afligir a humanidade naquela época para que alguns venham a crer no Senhor Jesus. E virão. Alguns se converterão. São chamados os santos da tribulação, mas outros não. Padecerão e reclamando de Deus. Então, em Apocalipse capítulo 8, versículo 1, nós lemos assim: quando o cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. O 7º selo, ele dá início aos outros juízos que acontecerão. São chamados de trombetas. Então, as 7 trombetas são o 7º selo. Então, quando há esse silêncio, não acontece nada, exatamente para marcar que vai começar um tipo de juízo, um grau de castigo mais forte, chamado aqui de trombetas. Então, começam as 7 trombetas. No capítulo 7, nós temos assuntos que se referem às multidões. A multidão dos que pregam, que são 144 mil, a multidão dos que adoram e a multidão dos convertidos, que são os santos da tribulação. No capítulo 8, as 7 trombetas são tocadas, pelo menos as 4 primeiras. As 4 primeiras trombetas são mais leves. As 3 últimas trombetas são mais terríveis, tanto que elas são chamadas de ais. O ai, essa expressão ai, no Antigo Testamento, era um sinal do juízo de Deus. Quando Deus dizia, ai de tal cidade, ai da Babilônia, ai de Tiro, significa que o Senhor está irado contra aquela cidade e vai derramar o seu juízo, o seu castigo sobre aquele povo. Olhe aí Apocalipse 8, versículo 13. Diz assim: então vi
e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, 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 dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. 3 trombetas restantes são os mesmos 3 ais, indicando que são juízos mais severos dentro das 7 trombetas. E então, Apocalipse capítulo 10 está exatamente entre a 6ª e a 7ª trombeta, o capítulo que nós vamos observar hoje. É um texto que é apresentado no meio da tribulação de 7 anos. Isso vai acontecer no futuro. Não entendemos muitas vezes toda essa simbologia, muita coisa sim, mas tudo exatamente é bem complicado. Mas a questão é que no meio desse período de extrema tribulação houve um interlúdio, uma parada entre a 6ª e a 7ª trombeta. E aí é descrito o capítulo 10. Lá em Apocalipse 9:13, nós lemos assim: o 6º anjo tocou a trombeta, e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus. Isso foi no capítulo 9, verso 13. O 6º anjo tocou a trombeta. E a 7ª trombeta só é tocada lá em Apocalipse 11:15. O 7º anjo tocou a trombeta, e ouvi no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Apocalipse é um intervalo entre a 6ª e a 7ª trombeta. Literariamente, isso nos remete a um dado muito importante. Os juízos de Deus cessaram temporariamente, pelo menos no que o texto nos coloca, para apresentar uma verdade. E é essa verdade que nós queremos observar hoje, sintetizada na seguinte oração: o Senhor quer salvar o perdido até mesmo na tribulação. Veja o quanto o Senhor valoriza a obra missionária. No meio dos juízos, o céu caindo por terra, as pragas tomando de conta da humanidade, milhares de pessoas morrendo mediante os juízos de Deus, mas ele para apresentar uma mensagem para a igreja. Lembra que isso aqui fala do futuro, fala do que vai acontecer, mas foi escrito no ano 90 depois de Cristo, para que a igreja da época vivesse à luz desta revelação e tomasse uma postura no meio das tribulações. Observe então, vamos observar dentro deste capítulo 3 momentos da mensagem que um anjo muito forte, apresenta para João, o apóstolo, o que escreveu o livro do Apocalipse, inspirado pelo Senhor Jesus Cristo. O primeiro momento é que a revelação de Deus, ela é central na tribulação. Nesse momento de tribulação, a revelação do Senhor toma um espaço central de importância. Olha então Apocalipse 10, versículo 1. Vi outro anjo, forte, descendo do céu, envolto em nuvens, com o arco-íris por cima da sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo. Este anjo, ele era outro, ou seja, não eram os mesmos anjos que tocavam as trombetas. Este anjo era diferente dos anjos que tocavam as trombetas, porque ele era mais forte. Não só porque o próprio texto diz que esse anjo é forte, mas pela mesma descrição do anjo. Este anjo, ele veio envolto em nuvem. Era muito comum a nuvem ser um veículo de locomoção dos anjos, pelo menos na visão dos homens que viram esses anjos. Mas também, no caso deste anjo, parece que a própria nuvem, ele era envolto em nuvem, ela era sua vestimenta. Isso representava sua glória. Havia vários níveis de anjos e parece que esse era um grande e poderoso anjo. Outro aspecto da sua glória era o arco-íris, que parecia ser uma coroa sobre a sua cabeça. E ele tinha alguns aspectos semelhantes ao de Jesus, glorificado no capítulo 1 de Apocalipse. Ele tinha um rosto, o rosto dele resplandecia como o sol e as pernas como coluna de fogo. Jesus também aparece com o rosto resplandecente lá em Apocalipse 1 e os seus pés são como bronze polido, muito semelhante com esse anjo. Só que esse anjo não é Jesus.
Ele é um outro anjo. Talvez seja o anjo de Apocalipse 8:3. Olhe lá em Apocalipse, capítulo 8, verso 3. Veio outro anjo. Apocalipse 8:3. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se achava diante do trono. Era um outro anjo. Você vai perceber no livro do Apocalipse uma série de anjos servindo e ministrando a vontade de Deus. Este especificamente era um anjo muito forte. Lá em Apocalipse 18:21, parece que esse anjo aparece novamente. Olha Apocalipse 18:21. Então um anjo forte levantou uma pedra, como grande pedra de moinho, e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim, com ímpeto, será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. Este anjo que falava João era um anjo extremamente forte. Ele não é o Senhor Jesus Cristo. Até porque o Senhor Jesus não é chamado de anjo em nenhuma parte do Apocalipse. E os anjos descritos no Apocalipse são realmente anjos. Veja lá em Apocalipse, capítulo 10, o mesmo capítulo que nós estamos observando, verso 6, diz assim, Apocalipse 10:6. E jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles existe. Já não haverá demora. Veja que este anjo forte, ele jura pelo Senhor dos séculos dos séculos. Então essa não é a característica de Jesus, porque Jesus é o Senhor que vive eternamente, o primeiro e o último. Então ele não juraria por ele mesmo. Então entendemos que aqui é um anjo forte. E esse anjo forte, ele é portador da revelação de Deus. No versículo 2 de Apocalipse 10, nós lemos exatamente isso. Olha aí na sua Bíblia. E tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e bradou em grande voz como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Perceba que aqui nós temos uma série de símbolos. E o livrinho aqui certamente se refere à revelação de Deus, uma dada mensagem que estava na mão de um anjo. Este livrinho é diferente dos rolos, como o rolo do capítulo 5, que tinha 7 selos e que precisava ser aberto. Aquele rolo se referia ao destino da humanidade nos 7 anos de tribulação, e só quem pôde abri-lo foi o Cordeiro, o Senhor Jesus Cristo. Mas este livrinho aqui é uma revelação. E a palavra para livrinho não se encontra na literatura grega. A palavra grega específica para livrinho aqui não existe na literatura grega. Tudo indica que João, o autor do livro de Apocalipse, inventou essa palavra de outra que já existia. Como se fosse para nós hoje um tipo de neologismo, foi o que aconteceu ali com esta palavra para livrinho. Isso denota o caráter especial desse tipo de revelação. Então, estava na mão do anjo. E este anjo colocou o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Essa é a ideia de estar abarcando um grande espaço geográfico, indicando que essa mensagem era para toda a humanidade. Não era uma mensagem só para um determinado grupo, era para todos. E quando esse anjo fala como um leão, e ele brada. Normalmente nós temos a ideia de anjo, um ser singelo, não é verdade? Um ser tranquilo, que vem sempre nos ajudar. É verdade. Hebreus diz que eles são espíritos ministradores para ajudar ali os servos do Senhor em muitos momentos. No entanto, existem anjos brabos, digamos assim. Este é um anjo forte, um anjo poderoso que vem trazer juízo. Lembre-se, esse capítulo está num contexto de juízo. Está entre a 6ª e a 7ª trombeta. E então ele profere esse brado como um trovão, e aí surgem 7 trovões. Difícil dizer o que seriam esses 7 trovões. Que trovões são esses? Não dá para dizer especificamente. Poderia se referir ao Espírito Santo de Deus, porque nós temos
um aspecto do Espírito, os 7 Espíritos de Deus, que se refere ao Espírito Santo, pensando em Isaías capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 6. No entanto, talvez seja só uma expressão de ênfase com relação à voz de Deus, visto que o livrinho é a revelação de Deus. Esses 7 trovões expressam o poder da revelação do Senhor, como nós podemos observar em alguns salmos, como o Salmo 29, verso 3. Salmo 29, 3 diz assim: ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas. Então é muito poético no livro dos Salmos a voz de Deus ser considerada ou ser ilustrada a partir de trovões ou do barulho de muitas águas. Pode ser isso. O fato é que esse anjo tem uma mensagem de Deus na sua mão, neste livrinho, e ele quer dar para João. E João vai receber esta mensagem. Olha Apocalipse capítulo 10, versículo 4. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever. Veja que João, ele está recebendo a revelação de Deus. João aqui, ele está registrando tudo o que o Senhor pede para ele registrar para as igrejas da época e para as igrejas do futuro, posteriores. E nesse momento, quando ele estava pronto para escrever, foi que houve. Mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Veja que existem certas mensagens de Deus, revelações do Senhor, que não compete a nós sabermos. Talvez, se o Senhor quiser, por meio das 2 testemunhas que estarão em Jerusalém pregando a mensagem de Deus, o Senhor revele para o povo da época, da tribulação, o que significa a voz desses 7 trovões. Hoje nós não sabemos e talvez ficaremos sem saber até a volta do Senhor Jesus Cristo. Mas o fato é, João não registrou e ficamos aí pensando o que pode ser. Penso eu que isso é interessante porque aguça a nossa imaginação. O que será que o Senhor queria dizer? A gente não vai descobrir mesmo, mas pelo menos sabemos que existem certos projetos de Deus e mensagens que o Senhor tem e que não quis nos revelar. Isso se repetiu também, lá em Daniel, capítulo 12, versículo 4. Não do mesmo jeito, não era a mensagem dos 7 trovões aqui, mas era a mensagem de um anjo poderoso de Deus. Daniel 12, 4 diz assim: tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Então veja que foi necessário Daniel encerrar o livro e fechar. E nesse mesmo contexto do capítulo 12, Daniel não entendeu certas coisas. Mas o Senhor disse: encerra o livro, fecha. O necessário que você deve saber está aí, Daniel. Da mesma forma com o livro do Apocalipse. O que é necessário sabermos está aqui. E isso vai ser suficiente para a nossa edificação e a edificação da igreja do Senhor Jesus Cristo. E então, percebemos, neste anjo, um mensageiro de Deus, trazendo uma mensagem toda especial. Não era um anjo qualquer, era um anjo forte. Tinha até uma semelhança com o Senhor Jesus Cristo glorificado. E ele trouxe este livrinho, uma mensagem para João que estava escrevendo. Perceba então que no meio desse contexto de juízo, contexto apocalíptico, onde o Senhor está dispensando suas pragas contra aquela humanidade que virá no futuro, que não quis crer no nome do Senhor Jesus Cristo, eles passarão por imensa provação e tribulação. Veja que o destaque do capítulo 10 aqui é a revelação de Deus. Ela é central. Nós temos hoje a revelação que o Senhor nos deixou. Irmãos, ela é central para o nosso ministério. Ela é fundamental para o viver cristão. Não tem como agradar a Deus sem conhecer a Escritura. Não tem como viver a vontade de Deus se não for seguindo a Bíblia Sagrada. Não tem. Não há cristianismo, não há fé sem a Escritura. Não há. Por isso, leia todo o dia, com alegria, com vontade, com apreço. E mesmo sem vontade, estou com vontade, estou cansado, estou doente, está difícil, mas eu vou ler, para não perder a prática e para aprender mais da vontade do Senhor.
Percebemos então que há um lugar central da revelação de Deus no meio desse período da tribulação. Que mensagem o Senhor queria passar através de João para a igreja do ano 90 depois de Cristo? Exatamente essa. Vocês estão vivendo em tribulação? Estão. A igreja do primeiro século foi perseguida pelo Império Romano, por Domiciano especificamente lá no ano 90 depois de Cristo. Estão sendo perseguidos? Estamos. Então, no meio da perseguição, preguem. Ouçam a minha revelação, escrita, e preguem. Não há desculpa para nós deixarmos de ler e de ensinar a palavra de Deus. Não há desculpas para deixar de fazer discípulos. Você pode até pensar numa. Certamente, como pecadores, vamos elaborar as nossas desculpas, mas certamente não serão aceitas pelo Senhor. Porque se no meio da tribulação o Senhor enfatiza a sua revelação, é porque ela é central, não só no futuro, como hoje também. E é o que fundamenta a igreja do Senhor Jesus Cristo. O ensino de Jesus e o dos apóstolos registrados aqui na sua palavra. Mas também temos um outro momento. O primeiro momento foi exatamente este. A revelação de Deus é central lá no meio da tribulação. E certamente é na nossa igreja também. Mas um segundo momento, dentro do capítulo 10, é que a revelação de Deus ela será cumprida, como foi pregado no Antigo Testamento pelos profetas. Às vezes achamos que o Novo Testamento é tudo novo. Por isso que o nome está dizendo Novo Testamento. Mas Novo Testamento não significa que tudo é novo. Significa que o que foi profetizado no Antigo está se cumprindo, ou já se cumpriu, ou haverá de se cumprir. Isso é o que significa o Novo Testamento e a Nova Aliança. E é maravilhoso perceber que a mensagem do Antigo Testamento se cumpre no Novo. Por que isso é maravilhoso? Porque se Deus cumpre promessas que envolvem nações inteiras, reis e governantes, e o Senhor mobiliza todo o planeta para cumprir o seu propósito, se nós somos servos de Deus e povo de Deus, certamente o Senhor cuida de nós. E essa é a mensagem de conforto e de segurança. E se você não crê nisso, ou pelo menos diz que crê, mas não vive como se crê, você só está duvidando do poder de Deus. Então, Deus moveu a antiguidade, profetas apresentando uma mensagem da vinda do Messias para que se cumprisse no Novo Testamento. E outras mensagens mais se cumpriram. Olha Apocalipse capítulo 10, versículo 5. Vejamos aqui que a revelação de Deus será cumprida como pregada no Antigo Testamento pelos profetas. Apocalipse 10, verso 5 diz: Então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos os profetas. Veja que esta mensagem, ela já foi proclamada no Antigo Testamento. Os servos, os profetas do Senhor, já apresentaram esta mensagem. E ela há de se cumprir, parte dela há de se cumprir, quando o sétimo anjo tocar a trombeta. Percebe então como é importante eu compreender o Antigo Testamento para perceber as maravilhas do poder de Deus cumprindo o seu projeto eterno. E nós somos uma gotinha no meio de todo esse mar que é o projeto do Senhor. Estamos participando, nós temos o privilégio de levar o Evangelho aos perdidos para a honra e glória de Deus. Somos apenas um instrumento, um veículo, e isso é maravilhoso. Perceba então como se deu esta mensagem, como se deu esta revelação por meio dos profetas. Mas antes, olhem Apocalipse 10, versículo 6, o anjo, ele jura. O livrinho agora estava na mão esquerda do anjo, e ele levanta a mão direita para o céu.
ele está jurando. Era uma prática antiga, levantar a mão direita para jurar pelo Senhor. E ele jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Ou seja, o Senhor nosso Deus. E esse anjo jura pelo Senhor para mostrar que esta mensagem é verdadeira e fiel. E então, no final do versículo 6 do capítulo 10, o anjo diz, já não haverá demora. Ou seja, o tempo está próximo. O tempo de se extinguir o pecado no mundo está próximo. O tempo da volta do Senhor Jesus, como o leão da tribo de Judá, está chegando. Porque o 7º anjo vai tocar a trombeta. E quando ele tocar a trombeta, só faltam mais 7 cálices. E então o Senhor Jesus Cristo estará batalhando contra o anticristo. Olha agora o versículo 7. O versículo 7 de Apocalipse 10 diz, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus. Que mistério de Deus é esse? Na nossa cultura, mistério traz aquela ideia de algo obscuro, não é verdade? Alguma coisa misteriosa, algo que eu não entendo e preciso que alguém revele para mim. Mas essa palavra, dentro daquele período da cultura greco-romana, e quando foi utilizada na escrita do Novo Testamento, não tinha o mesmo sentido que tem hoje na modernidade. O sentido aqui era de uma mensagem que outrora existia e que agora foi proclamada de uma forma mais completa. Ou seja, no Antigo Testamento se falava do Messias. Agora nós proclamamos que o Messias chegou. Então, esse é o mistério. Era um mistério. Que mistério? Quando virá o Messias? Quando ele nascerá? Quando será o momento? Quem será sua mãe? Como é que vai ser esse nascimento do próprio Deus aqui na terra? Esse era o mistério. Muitas das perguntas que o povo do Antigo Testamento não sabia. Mas quando Jesus nasce, o mistério começou a ser explicado. Mas não significa que eles não sabiam que o Messias viria. Eles sabiam. Só não sabiam como em todos os detalhes. Sabiam que era de Belém, sabiam que viria de uma virgem, mas não sabiam todos os outros detalhes. Olha lá em Romanos, capítulo 16, versículo 25. Romanos 16, 25 fala um pouco da revelação do mistério de Deus. Romanos 16, verso 25 diz assim, ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora quando? Não hoje, agora quando a Epístola aos Romanos foi escrita no 1º século depois de Cristo. E que agora, verso 26, se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre as nações. O mistério revelado é Cristo. O mistério revelado é a redenção dos nossos pecados. No Antigo Testamento, o povo era salvo pela fé no Messias, pela graça de Deus também. Não fazia nenhuma obra, nenhuma. Era tudo pela graça de Deus. Só que eles não entendiam tudo. Eles não sabiam todos os detalhes da morte do Messias, mas sabiam que este Messias levaria sua enfermidade, sua transgressão e o seu pecado para que eles fossem sarados, o povo de Israel. No Novo Testamento, nós já sabemos como se deu. Sabemos como foi a chegada do Messias. O mistério foi revelado e a mensagem do Evangelho deve ser proclamada. Em Efésios capítulo 3, a partir do versículo 8, fala-se mais deste mistério. Olha o que diz Efésios 3, 8. Diz assim, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Isso é Paulo falando da igreja de Éfeso, o privilégio que ele tinha de proclamar o Evangelho. Verso 9. E manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais.
Veja que é função da igreja apresentar este mistério, que é Jesus, o Salvador, que se revelou, nascendo ali como criança, crescendo, tornando-se homem, maduro, morrendo numa cruz e ressuscitando ao terceiro dia e subindo ao céu. Este foi o mistério proclamado no Antigo Testamento, que se apresenta lá no Novo. E nós, como igreja, temos a obrigação de expandir este mistério revelado no Novo Testamento. Então, no Antigo, esta mensagem já existia. Veja que lá em Isaías, capítulo 61, versículo 2, nós lemos assim: a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Esse versículo de Isaías 61, 2, Jesus leu lá na sinagoga em Nazaré, quando ele estava pregando lá em Lucas 4. E se você recorda bem, Jesus, quando leu esse versículo, ele parou exatamente onde? Na metade do versículo. Ele nunca poderia parar na metade. Por quê? Porque a leitura dos rabinos tinha um começo e um fim muito bem marcado por uma métrica poética que não envolvia parar na metade desse versículo. Quando Jesus para na metade e fecha o rolo, ele está dizendo, olha, isso se cumpriu. Jesus leu assim, a apregoar o ano aceitável do Senhor. E ele fechou o rolo. E o dia da vingança do nosso Deus, que é a outra parte do versículo, por que Jesus não leu? Porque não se cumpriu. Haverá de se cumprir. Mas o povo do Antigo Testamento sabia que tinha o ano da vingança. E sabia que tinha o dia aceitável do Senhor. Haveria um momento de salvação, mas haveria um momento do juízo de Deus para com aqueles que não creram no Senhor Jesus Cristo. E então, lá em Joel, aqui nós vemos em Isaías essa mensagem. Em Joel também nós vemos outra mensagem com relação ao futuro escatológico, que nós estamos lendo em Apocalipse capítulo 10. Lá em Joel capítulo 2, versículo 30, lemos assim: mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Veja que estes versículos se cumpriram nos selos, se cumpriram também nas trombetas, o sol escurecendo, a lua se tornando em sangue, eventos cataclísmicos do juízo de Deus na terra. Os profetas do Antigo proclamavam isso, diziam que isso iria acontecer, só não tão sistematizado como João, lá no livro do Apocalipse. Perceba então que a mensagem não é nova, ela está sendo recontada dentro de um período para que a igreja da década de 90 depois de Cristo fosse confortada da sua perseguição. Primeiro conforto, e serve para nós, vocês não participarão dos 7 anos de tribulação. Graças a Deus, seremos arrebatados. Segundo grande conforto, o mesmo Senhor que projetou tudo isso, antes de existir o céu e a terra, porque ele criou também o céu e a terra, ele já tem tudo projetado. O começo, o meio e o fim. De tudo. Não existe essa história de que Satanás está lutando contra Deus. Ele até pode estar tentando lutar, mas tudo sobre a permissão do Senhor. Ele jamais vai nos afetar ou atrapalhar a obra de Deus, se o próprio Senhor não permitir. Porque o Senhor é soberano sobre tudo. Ele cuida de tudo. O começo, o meio e o fim já foi determinado por Deus. Nós sofremos, porque nós não sabemos o meio nem o fim da história das nossas vidas. Nós só sabemos o agora. Não é verdade? Não vou nem dizer o hoje, porque o hoje não terminou. Nós sabemos o agora. Mas daqui a 10 minutos eu não sei. Não sabemos o que vai acontecer conosco. Isso nos causa, muitas vezes, certa aflição e insegurança. Mas o nosso Deus sabe. Ele não só sabe, como ele decretou. Ele escreveu, ele projetou e vai acontecer do jeito que Deus quis. Apesar de sermos nós pecadores. Lá em Isaías ainda, capítulo 2, falando desta mensagem proclamada pelos profetas do Antigo Testamento, mensagem de um futuro escatológico, olha o que Isaías proclama aqui no capítulo 2, versículo 1. Diz assim: palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias,
essa é uma expressão que aponta para o futuro escatológico, nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele, o Senhor, julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arado e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Essa semana vimos um evento trágico daquela criança morta na Síria, fugindo, na verdade, do governo sírio ali, e morreu afogada no mar, criança de 3 anos. Fruto de quê? Da guerra. Guerra engenhosamente preparada pelo pecado humano, pela humanidade. E isso ainda vai durar até a volta do Senhor Jesus Cristo. Nesse dia aqui, que Isaías já proclama desde o século VIII, antes de Cristo, o reino que o Senhor tem preparado. De Jerusalém virá a pregação. E as nações da terra vão ouvir essa proclamação ali. Isso um dia vai acontecer. Provavelmente com a pregação dos 144 mil. Provavelmente no período do milênio. Quando alguns ainda vão ter que se converter ali. Mas o fato é que haverá esse tempo de um reino do Senhor. Um reino perfeito, onde não haverá guerra, não haverá pecado, e a lei de Deus será buscada pelas nações. Veja como a revelação de Deus tem um papel central. Isso não somente no Novo, não somente na tribulação, mas isso tem sido pregado pelos profetas no Antigo Testamento. E é isso que João, ou melhor, o anjo falando para João, está tratando. Volte aí para Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, e leiamos de novo. Diz assim, Apocalipse 10, 7. Nós fomos lá no Antigo, vimos as mensagens dos profetas do Antigo sobre esses eventos futuros. Volte para Apocalipse 10, 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. E é interessante que quando o 7º anjo toca a trombeta, o que é que vai acontecer? Lá em Apocalipse 11:15 diz, olha como combina com o capítulo 10 e o versículo 7. Vai lá para Apocalipse 11, verso 15. O 7º anjo tocou a trombeta. Foi que houve? E houve no céu grandes vozes dizendo, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. A 7ª trombeta já anuncia a vitória do Senhor Jesus Cristo. Se o mundo hoje é terrível por causa dos seus pecados, por causa dos nossos pecados, terrível porque somos uma sociedade corrupta e corrompida pelo nosso próprio pecado, e sabemos que não há solução. Pode mudar presidente, vir outro presidente, mudar o Senado, mudar toda a instância de poder dentro do nosso país, ainda assim será corrompida pelo pecado. Não só o Brasil, mas outras nações do mundo também. Mesmo aquelas que se dizem desenvolvidas, porque desenvolveram às custas da destruição da África. Desenvolveram às custas do ouro do Brasil, mas desenvolveram. Percebe o pecado? Percebe o pecado? Não tem como a humanidade ter uma sociedade perfeita, onde tudo vai estar bem organizado, sem fome, sem doença, sem destruição. Não tem. Isso é ilusão. Essa luta político-social, ela não vai se resolver por nossas mãos. Você pode passar a vida toda fazendo ação social, você morre e vai para o céu, e ainda é necessário de mais ação social. Não estou dizendo que é errado fazer ação social, não estou dizendo isso. Estou dizendo que isso não resolve o problema da humanidade. Ameniza, temos que amar, ajudar uns aos outros, mas não resolve. Só resolve quando o reino deste mundo for o reino do Senhor, do seu Cristo. Porque o Senhor é soberano sobre tudo. Mas ainda não completamente, porque dentro do projeto de Deus, o Senhor permite que o pecado tenha acesso.
Mas em breve, todo esse pecado será extirpado. Olha ainda Apocalipse 11, verso 16. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Veja que isso reflete em adoração. O Senhor retirar o pecado da terra, estabelecer o seu reino, é um momento de adoração no céu. Verso 17, o que é que eles disseram? Verso 17, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão dos teus servos, os profetas, os santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruírem os que destroem a terra. É isso que vai acontecer. Essa é a promessa para aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo. Se você está aqui hoje e ainda não creu, você não vai participar do reino do Messias. É necessário que você creia no Senhor Jesus Cristo para que os seus pecados sejam perdoados. Sem arrependimento e fé não há conversão. E sem conversão você não participa do reino do Messias que será estabelecido aqui. E este será um momento de vida e de alegria. Veja que a revelação de Deus, ela foi cumprida, aquela revelação dos profetas foi cumprida no Novo Testamento e será consumada quando da volta do Senhor Jesus Cristo. Isso deve nos dar segurança e certeza da fé que temos. Nossos problemas, para nós, eles parecem muito grandes, mas o nosso Senhor, Ele é todo-poderoso. Não para resolver todos os nossos problemas, porque alguns talvez Ele permitiu, mas Ele é todo-poderoso para nos fortalecer. Para que no meio dos problemas, nós preguemos a revelação de Deus. Vocês pensavam que ia pregar prosperidade aqui, né? De forma nenhuma. O Senhor dá o que Ele quer para quem Ele quer, porque é tudo do Senhor. Todo ouro e toda prata. Mas nós devemos buscar a Deus força, entendimento, para que no meio do problema glorifiquemos a Deus e sejamos testemunha da salvação do Senhor nosso Deus. E por fim, Apocalipse capítulo 10, versículo 8 e 9. Esses versículos vão nos mostrar que a revelação de Deus é a salvação às outras nações. Apocalipse 10, verso 8 e 9, diz assim: a voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro, que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como o mel. E João fez exatamente isso. Ele foi ao anjo, pegou o livrinho, versículo 10. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, eu comi, meu estômago ficou amargo. Por quê? Nós só vamos entender esta figura, e realmente aconteceu com João comendo um livro, se nós percebermos de onde veio esta cena e essa situação. Isso já aconteceu no Antigo Testamento. Se você puxar da sua memória, você vai lembrar de Ezequiel, capítulo 2, versículo 9. Lá em Ezequiel 2:9, Ezequiel também teve que comer um livro, um rolo. E diz lá, versículo 9, então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, Ezequiel 2:9, e nela se achava o rolo de um livro. Verso 10, estendeu diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora, nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. E então no capítulo 3, versículo 1 ao 3, Ezequiel é desafiado também a comer o livro. E este livro seria amargo ao estômago, mas doce na sua boca. Percebe-se então, a ideia do amargo reflete a ira de Deus. Ezequiel, ele foi um profeta novo, ele tinha cerca de 25 anos de idade quando foi chamado ao ministério profético, e Deus o chamou para que ele fosse para o cativeiro babilônico proclamar a salvação de Deus
no meio dos judeus que estavam cativos lá na Babilônia. E é exatamente isso que o capítulo 3 vai narrar. E Ezequiel vai, segundo a vontade de Deus. Ele proclama uma mensagem de juízo, a ideia do amargo ao estômago, mas também uma mensagem de salvação, o que é doce à boca. Não dá tempo, infelizmente, de ler todo o capítulo 3 de Ezequiel, que explica isso muito bem. Mas só vai entender o que João está passando quem lê esta mensagem do livro de Ezequiel. Mas podemos recortar alguns versículos. Ezequiel capítulo 3, verso 11 diz: Eia, pois, vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, e quer ouçam, quer deixem de ouvir, fala com eles e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, mas vai e fala. Veja que a ideia deste livro, que João tinha que comer, remete à obra missionária, de apresentar a revelação de Deus aos perdidos. No contexto de Ezequiel, era apresentar a mensagem do Senhor para os do cativeiro. João tinha uma mensagem muito parecida, só que era proclamar a salvação na sua própria época, no ano 90 depois de Cristo. Perceba ainda em Ezequiel, que este Ezequiel, ele é chamado para ser atalaia no mesmo capítulo. Aquele que vai vigiar o povo, em que sentido? Ensinando a verdade de Deus para aquela nação. Ainda no capítulo 3, verso 17, Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Aplicando, pensando no apóstolo João, ele se tornou um atalaia no ano 90. Vocês sabem que João, ele foi colocado dentro de uma tina de azeite fervente para ser morto, segundo a história secular de Eusébio de Cesareia. Mas ele não morreu. Por causa disso, mandaram João para Patmos, exilado numa ilha vulcânica, onde mal tinha vegetação, para que ele morresse ali de fome e no meio dos intempéries. E foi nesse momento que João teve as revelações do Apocalipse. Ele foi um atalaia na sua época, alguém que vigiava pelo seu povo, proclamando a mensagem de salvação. Ezequiel foi na época deles, e nós somos na nossa época. Nós somos aqueles que vigiam. Em que sentido? A vigilância da proclamação da verdade do Senhor, para falar o que vem da parte de Deus. Certamente não teremos revelação direta do Senhor, mas ela está aqui. E todo crente no Senhor Jesus Cristo deve entender, para poder proclamar a revelação de Deus de modo correto e com vida, com alegria. Olhe então Apocalipse capítulo 10, versículo 11, o último versículo desse capítulo. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Está aqui a mensagem de comer aquele livrinho. É uma mensagem missionária. Você deve devorar o livrinho para apresentar a mensagem de Deus. Amarga no estômago, porque vai trazer juízo, e doce à boca. E João tinha que proclamar essa mensagem em muitos povos, nações, línguas e reis. Veja que é a mesma mensagem que nós proclamamos hoje. Ela é amarga ao estômago, porque vamos falar do inferno, porque vamos falar da condenação do pecado. Porque se aqueles que não crerem no Senhor Jesus Cristo e não confessarem o Senhor como único e suficiente Salvador, irão para o inferno. Passar a eternidade. Esta é a parte amarga da mensagem. E é difícil. E nós não queremos contar isso para as pessoas. Mas é verdade. Agora, não devemos contar com prazer, nem como juízes. Mas devemos contar essa verdade com uma certa tristeza e com temor de Deus. Mas também a mensagem do Evangelho ela é doce, porque proclamamos o amor do Senhor Jesus Cristo. Missões é exatamente isso, falar desta mensagem amarga e doce para todos os povos, línguas, nações e autoridades. O propósito do livro do Apocalipse também é este, voltando para Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, falando do Senhor Jesus, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém.
todas as tribos da terra que não confessaram o Senhor Jesus Cristo se lamentarão. Perceba então o quanto o Senhor tem sido maravilhoso para conosco, nos dando uma mensagem de conforto. O Senhor arquitetou todo esse projeto. Antes de existir o céu e a terra, o começo, o meio e o fim. Hoje estamos observando eventos futuros, mas assim como João, tirando lições para o presente. E todo o capítulo 10 de Apocalipse nos remete à revelação de Deus, que tem que ser proclamada a todas as nações. Houve uma pausa no juízo, entre a sexta e a sétima trombeta. O Senhor quis apresentar esta mensagem, porque ela é importante. E não termina aí. Antes da sétima trombeta, haverá outra mensagem missionária, porque o Senhor quer que a sua igreja, não vai estar na tribulação, mas quer que a sua igreja hoje, ao ler esse texto, entenda: a missão de vocês é glorificar o meu nome, levando o evangelho aos perdidos. Você está engajado na missão do Senhor ou na missão da sua vida? Você está engajado no projeto de Deus ou preocupado com seus próprios projetos? O projeto do Senhor, a proclamação do evangelho aos perdidos, para a honra e glória do Senhor. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela bênção de hoje. Ajuda-nos, Senhor, a viver de acordo com a tua vontade. Desperta-nos, ó Pai, para perceber a importância da obra missionária em nossas vidas e observar que mesmo no futuro escatológico, como o Senhor tem nos revelado pela tua palavra hoje, podemos perceber o apreço e o desejo que o Senhor tem de que a tua igreja faça missões. Ajuda-nos, nos dá força e entendimento. É o que te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém.